Shalom, shalom, glória a Deus. Vamos falar hoje sobre luto, de acordo com a mentalidade hebraica, do velório ao luto e à lápide. Mas primeiro vamos criar um ambiente para o Senhor. Shalom a você que está aqui no YouTube conosco. Deus abençoe muito a sua vida. Shalom a você que está no Instagram. Essa é uma live adulta, é uma live madura, para você que ama, para você que quer se preparar para ajudar aqueles que vão precisar de uma palavra madura de como vencer o luto, mas também para você vacinar, se preparar. Talvez você vai enfrentar ou esteja enfrentando. Então essa é uma live para você ficar presente conosco. Essa semana é uma semana profética, é uma semana maravilhosa. Mas vamos buscar a presença do Eterno um pouquinho antes. Se você tem um dom de línguas, fale em línguas aí um pouquinho, junto com esse louvor. Oxa, calabandari, que Nicoló, bom toroboloboxá. Are calabandari, reishi, canta la basuri, canta la banda, la balabanda, chas. Arabenete, quenteri, binihondro, coloboxuri, ondre, balabasuri. Abalabandara, balabalabandara. Re calabasuri, canta la basuri, canta la basuri, canta la bastanta, la banda, la bachus. Oh! Ele calabarrabe, quenteri, que ele bexindará. Tudo que nós temos é o Senhor, Pai. Tudo que nós precisamos é o Senhor. Tu és o nosso modelo de paternidade. Tu és a nossa amizade. Tu és o nosso conselheiro. Tu és aquele que não nos avalia, não nos mede. Simplesmente, tão somente nos aceita e cuida de nós. Seja bem-vindo aqui então agora, Espírito Santo, e vem nessa live ministrar conosco. No nome de Jesus, vai convidando pessoas aí, querido. Vai enviando aviãozinho aí, mandando link nos grupos. Lá, Manara Rabandara. Oh, meu Deus. Talvez a poeira tenha me encoberto, Senhor, escondido no teu olhar. Mas faz outra vez, Senhor. Oh, Senhor, vem. Dá-nos uma nova chance. Renova-nos, ativa-nos, desperta-nos. Irmão, eu quero que você sinta a unção de Deus aí. Eu quero que você sinta a presença de Deus aí. Amandara calabaxê, dara balava sulenas. Fica à vontade. Glória a Deus. É isso aí, gente. Oh, aleluia. Deus abençoe sua vida. Vocês sabem um segredo sobre mim? Eu não gosto de atender telefonema. Mas é uma coisa que eu tenho que melhorar, porque faz parte, é importante. Ó, e tem gente que
fica tentando ligar, você não atende, a pessoa tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. Por isso que eu não gosto, porque quando alguém tenta te ligar e você não atende, o que se passa na cabeça deve estar ocupado, né? Principalmente um pastor. Já é a quinta vez que tem uma pessoa tentando me ligar aqui. Mas se dá o barulhinho de toque aí, por favor, não reparem. Vamos ficar focados aqui, porque eu vou dando o que eu vou cancelando. Aí trava, né? Trava a live. Mas sejam muito bem-vindos. Desejo a bênção de Deus para vocês. Para mim é de extrema importância para vocês no Instagram que enviem esse aviãozinho aí embaixo para o máximo de pessoas que puderem. Todos vocês, pratiquem isso, isso é bom. E você que está no YouTube, você pode pegar esse, principalmente se você estiver no computador, mas no celular também dá. Tem aí embaixo, tem compartilhar. Aí vai ter a opção link. Aí você vai lá no WhatsApp, nos grupos todos, vai lá, ó, colando o link que vai estar na memória. Por quê? Porque aí você vai mandar para essas pessoas a mensagem de que está havendo uma live importante aqui, que está tendo um conteúdo relevante. O meu trabalho é um trabalho de conteúdo relevante. E graças a Deus as nossas lives têm sido de conteúdo profundo, mas sempre estão terminando com um movimento profético, um movimento de ativação. Tá? Bom, algumas semanas atrás, eu acho que talvez uns 3 meses atrás, eu falei sobre luto. Mas nós ainda não estávamos na série da mentalidade hebraica. E esse assunto foi aprofundado. Eu pretendo falar de novo agora didaticamente dentro dessa série, para quem está seguindo a série poder acompanhar. E é importante falar de luto. Por que é importante falar de luto, irmãos? Quantos de vocês têm algum conhecido? Vou começar com essa pergunta, mas eu quero que vocês me respondam rápido, para a gente ganhar tempo aqui. Quantos de vocês têm algum conhecido que perdeu um ente querido nessa pandemia? Eu tenho pelo menos uns 10. E gente muito boa. Gente muito boa. Quantos de vocês, apóstolo Dantas, que bom que você está aí. Se você quiser entrar, apóstolo Dantas, eu te coloco aqui pra gente. Eu vou falando e você vai só dizendo concordo. Porque eu tenho conteúdo aqui sobre do velório ao luto, muito importante. Quantos de vocês têm algum conhecido que perderam um ente querido desde o início dessa pandemia? Meu amor, pega um fone preto que tá ali pra mim, por favor, dentro daquela caixinha embaixo. Ótimo, ótimo. Tô vendo aqui o comentário de vocês no YouTube. Tô vendo o comentário de vocês também no Instagram. Mas agora eu vou aprofundar a pergunta. Deixa eu só colocar um fone aqui, porque se entrar alguém aqui eu vou conseguir falar com a pessoa e ouvi-la também. Deixa eu só enxergar, gente, que eu nunca sei se é o verdinho ou se é o vermelhinho. Fone, achei. É ruim ser cegueta, gente. Bom, legal, tô vendo vocês botando aí. Agora, quantos de vocês... Dantas, se quiser entrar, você avisa aí, tá? Você me avisa. Bom, quantos de vocês perderam um ente querido nessa pandemia? Um amigo, um familiar, a mãe, um parente. Quantos de vocês perderam um ente querido em 2020? Eu tô lendo o comentário de todo mundo, muita gente respondendo. Então, gente, faz sentido para vocês que nós precisamos ter um conteúdo para ajudar essas pessoas? E até você mesmo, né? Porque quando chega na hora da dor, do luto, eu tenho uma esposa que perdeu pai e mãe alguns anos atrás, de uma maneira repentina. E é muito difícil, porque as pessoas falam assim, meus sentimentos, mas elas não sabem o que você está sentindo. A pessoa fala, sinto muito, mas ela não sabe o que você está sentindo. E eu acompanhei a minha esposa, que pouquíssimas foram as pessoas que vieram. Amém, Dantas? Fica aí então. Pouquíssimas pessoas foram as que vieram aqui ou ligaram para minha esposa para poder dar uma palavra, para dar um abraço, ou simplesmente para fazer um eu compreendo. Você sabe o que é um eu compreendo?
É isso aqui, ó. Vou fazer sem óculos, que eu gosto de fazer sem óculos. É quando você olha bem no olho da pessoa, você faz assim, ó. Fazer pro YouTube aqui embaixo agora. Isso é um eu compreendo. Não teve. Pode se contar no dedo, né, Raíza? As pessoas que vieram aqui cuidar de você com... Então, eu quero que vocês que são meus discípulos, vocês que são meus seguidores, saibam lidar com o luto. Primeiro para vocês, se vier... Gente, eu tô com o meu pai com câncer, né? Nós descobrimos tem menos de 5 meses. E já descobrimos com o estado... Meu pai estava bonzão esses dias atrás. Bonzão. Nós descobrimos esses dias que meu pai está com câncer. Foi fazer exame, metástase, estado terminal. Ele está lá falando, deitado, mas hoje ele me disse que a ambulância teve que pegar ele. Foi um sacrifício para conseguir levar ele para o hospital de tanta dor que ele sentiu. Meu pai. Aí você vê, minha mãe está entubada com Covid. O meu irmão, rezam as lendas, meu irmão Eduardo, pastor Eduardo, também está entubado com Covid. Não sei porque tem distância dele, né? Então, não que eu esteja tomando posse da maldição, mas a morte está aí, gente. A morte está aí. Pode acontecer comigo. De repente eu posso morrer hoje e eles continuarem aí. Pode acontecer com eles e eu vou ter que aprender a lidar com essa dor. Ou pode acontecer com um de vocês e eu, como pai espiritual de vocês, eu vou precisar ajudá-los. E lidar com o luto pela ótica judaica. Nós estamos trabalhando aqui, já desde o dia 1 de janeiro de 2021, a mentalidade milenar judaica. E pela ótica judaica, uma das coisas... Gente, daqui uns dias eu vou falar sobre as coisas que eu não concordo no judaísmo. Estou deixando para o final. Mas eu vou falar uma coisa. Pela ótica judaica, de todos os estudos que eu já dei, um dos estudos mais ricos de conteúdo e de sabedoria é esse estudo que eu vou dar para você sobre luto. Na verdade, o tema da live é esse aí, ó. Do velório ao luto, porque a live anterior que eu fiz uns meses atrás, eu falei só de como lidar com o luto, mas vamos falar aqui sobre velório. Agora, antes de eu entrar no judaísmo, como eu fiz na live anterior, eu quero lembrar para vocês aí, né, como a psicologia vê o luto, porque é assim que você, se você não conhecer o conhecimento hebraico, é assim que você vai ser tratado pela psicologia. Nada contra, eu só acho que ainda é superficial. Se tiver algum psicólogo aí, ao invés de ficar chateado comigo, agregue valor com esse conteúdo judaico que eu vou te dar. Complete a sua psicologia. Considere isso daqui uma pós-graduação nesse assunto. Então, como a psicologia vê o luto? A psicologia, ela vai dividir o luto em... Eu estou muito feliz, gente. Eu estou vendo uma audiência razoável chegando aí. Continue convidando, isso é bom. E fiquem aí. A psicologia, ela vai dividir o luto em 5 estágios. Quais são esses estágios? Primeiro estágio, o estágio da negação. Isso é de acordo com a psicologia. O que é negação? Não, eu não aceito Deus, não aceito. Eu vou dormir, amanhã eu vou acordar, vou ver meu pai vivo, vou ver minha mãe viva, eu não aceito. Tem gente que se joga em cima do caixão. Eu não aceito. Como se tivesse como questionar a morte, como se tivesse como você discutir com a morte. Então é a negação, acontece mesmo. Depois vem o segundo estágio, que é o estágio da raiva, né? Raiva. A pessoa fica com raiva, ela fica com raiva de quem matou, ela fica com raiva dela mesma, ela fica com raiva de Deus, às vezes ela fica com raiva até de quem fala para ela meus sentimentos. E ela fica com raiva, chega a ficar com raiva de quem morreu. Uma vez eu vi um rapaz, eu e minha esposa vimos um rapaz falando assim: eu quero dizer que meu pai é um idiota. Foi quando nós estávamos pregando no encontro de jovens. Esse rapaz falou: meu pai é um desgraçado. Eu falei: o que teu pai fez contigo para ele ser um desgraçado? Ele falou assim: ele se matou. Eu falei: caramba, rapaz,
Teu pai se matou e você ainda acha ele um desgraçado. É, porque ele é um frouxo, porque se ele fosse pai de verdade, ele ia cuidar de mim, ele se matou. Então é a raiva, é o estágio da raiva. O terceiro estágio, de acordo com a psicologia, é o estágio da barganha, da negociação. O que é barganha? Quando você começa a tentar encontrar refamiliarizações, ressignificações, argumentos, frases internas que vão tentar anestesiar essa dor. Então você começa a falar, não, meu pai tinha que morrer mesmo, ele já fez o que tinha que fazer na vida, minha mãe realmente, ela completou a sua obra, Deus sabe o que faz, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. A gente começa a criar nossas frases de promessas internas de ressignificação. Aí em quarto lugar, entra a fase pior do luto, que é a fase da depressão. O que é a depressão? Quando você vê que tudo isso que você fez não adiantou, e o teu subconsciente, ele revela a verdade. Então o seu subconsciente, ele joga para fora e ele diz para você, sem você perceber, o seguinte: a negação não te ajudou, cara, a raiva não te ajudou, a barganha, a negociação não te ajudou, você tá frito, você perdeu, você tá ruim, ainda mais se você tinha uma dependência emocional. Por isso que nós não temos que ser dependentes emocionais de ninguém, não podemos, né? Eu tenho dito para minha esposa aqui de várias maneiras, não seja dependente emocional de mim, me ame, me curta, mas não dependa emocionalmente de mim. Eu também não posso ser dependente emocional dela, nem do meu pai, nem do pastor da igreja. Não posso, porque senão, primeiro, o diabo usa essas pessoas, muitas vezes. Em segundo lugar, que se essa pessoa se eu for dependente dela, tirou o meu chão. Então vem o estágio do luto. E aí o psicólogo, ele vai trabalhar várias técnicas da psicologia, que é para entrar no quinto estágio, que é o estágio da aceitação, onde é o caminho para a cura. É assim, gente, que a psicologia vai olhar para a questão do luto, da morte, do luto. Lembrando, gente, que eu estou falando aqui em cima, na câmera de cima, com o Instagram. Embaixo aqui eu falo com o YouTube. A live fica salva no YouTube, mas a unção é sempre maior quando você assiste ao vivo, então fica aí. E lembrando também que os comentários do Instagram estão sempre aparecendo, mas do YouTube eles não ficam na tela, gente. Se ficam, não descobri ainda como. A gente bota lá, ele aparece, daqui a pouco ele desaparece. Então eu queria, por exemplo, estou vendo aqui um comentário: pastor, aprendi a lidar com a perda de um ente querido, Deus tem me fortalecido para que eu entendesse, nosso pastor tem nos orientado sobre isso. Legal, tá aqui no YouTube. Agora, vamos direto ao assunto, né? Como o judaísmo vê a morte? Nós estamos trabalhando com uma mentalidade hebraica, com a mentalidade do judeu. Por quê? Porque eu estou desde o início do ano trabalhando com vocês que a quebra da religiosidade acontece quando nós atacamos a filosofia grega que está dentro da igreja evangélica, a filosofia católica que está dentro da igreja evangélica. E a única arma que nós temos para destruir esses conceitos gregos e católicos e pagãos que estão na igreja evangélica é trazendo a cultura hebraica novamente, mas é claro, ressignificando a luz de Cristo. Jesus veio para os judeus. Então imagine que você é um judeu que aceitou Jesus. O judeu não aceitou Jesus? Imagine que você é um judeu que aceitou Jesus. Olhe para a mente hebraica e ressignifique para Cristo. E aí você vai encontrar inclusive códigos de riqueza. Amanhã eu vou dar uma live aqui, esse mesmo horário, que vai ser sobrenatural, para você aprender a jogar luz sobre tudo. Vai ser fantástico. Mas enfim, como o judeu vê a morte? Bom, contam que nos tempos bíblicos, olha que coisa doida, gente. Isso está escrito nos escritos paralelos do judaísmo, que eu já falei aqui. Na Midrasha, o próprio Talmud diz isso, que quando uma pessoa morria nos tempos antigos, ela espirrava pelo nariz.
e morria. Olha que doideira. Por quê? Quem está de luto, eu quero expressar meus sentimentos aqui, mas vale a pena ficar nessa live mesmo de luto, tá, gente? Ó, tô vendo aí Escola de Cura. Escola de Cura fica aqui. YouTube caiu de novo. Não sei porque o YouTube tá caindo. Vou ver se eu consigo resgatar aqui para eu continuar a minha live. Não sei porque o YouTube tá caindo. Já é a segunda vez que eu tô fazendo o Zoom e ele cai, ele fecha sozinho. Aguenta aí, gente, só para eu ver se eu consigo salvar o YouTube e honrar o pessoal que estava assistindo. Caiu mesmo. Então daqui a pouco o pessoal do YouTube vai estar partindo para cá, pro Instagram. Então essa ideia nossa de fazer pelo Instagram e pelo YouTube, por enquanto eu vou ter que cancelar ela durante um tempo. Partiu só o Instagram. Vamos lá, gente. Daqui a pouco a galera vai chegar aqui dizendo assim: apóstolo, o YouTube caiu. Aí vocês já sabem. Reconectando minha mente. Então eles acreditam, os judeus antigos, de acordo com escritos antigos também do Talmud, da Midrash, eles acreditam que quando uma pessoa morria, ela espirrava pelo nariz. Por que ela espirrava pelo nariz? Porque ela estava devolvendo o sopro do fôlego de vida que Deus deu para Adão no Éden. Então, da mesma maneira que a vida entrou pelas narinas, ela sai pelas narinas. Diz essa cultura, né? E daí surgiu esse hábito que nós temos de dizer saúde quando alguém espirra, né? Que a pessoa bota o pano, a gente fala saúde. O que significa saúde? Não, cara, por favor, não morre não. Não morre não. Não morre, segura esse negócio aí. Fica aí, porque é importante que você continue vivo. Então, uma outra coisa muito interessante sobre a cultura judaica, isso aqui eu estava batendo papo com a minha esposa aqui, que vai escandalizar vocês aqui um pouquinho, é que para o judeu é um grande privilégio que a doença demore um pouquinho antes da morte. Para o judeu, uma doença gradativa, por exemplo, no caso que eu falei, meu pai está quase 5 meses lá já sabendo que está com câncer. E ele sabe que é um câncer, se não for um milagre sobrenatural, não vai demorar poucos dias para eu dizer para vocês aqui que eu estou de luto pela perda do meu pai. Talvez até da minha mãe, não sei. Espero que não. Mas eu sei que a vida vai, a vida vem. Tantas pessoas estão perdendo entes queridos, né? Deus já está preparando aqui meu coração. Mas o meu pai está há 5 meses ciente dessa situação. E existem pessoas que morrem repentinamente, né? De repente a pessoa está andando na rua, pô, morreu. Caiu no chão, morreu. Foi atropelada, morreu. O avião explodiu, morreu. Teve um ataque cardíaco, morreu. Sem aviso. Então, qual é o lado bom de uma doença gradativa? É justamente o aviso. E quais são as vantagens do aviso? E tem várias, irmãos. Eu coloquei aqui várias. Primeiro, olha só. Se despedir. Olha que coisa linda. É claro que não deve ser fácil você saber que você está morrendo, mas você já sentiu que vai morrer. Você viu que o quadro está feio, o próprio Espírito Santo já te dá aquele toque. E você poder chamar teu filho, falar assim: filho, quero ter uma sós contigo. Chama o teu outro filho, chama o teu melhor amigo, chama a tua esposa, chama o teu marido. Se despedir. Não é bonito isso, gente? Vocês concordam comigo? Segundo lugar, além da pessoa que está com uma doença gradativa ter esse privilégio de poder se despedir, ela tem o privilégio de botar ordem na casa. Isso é bíblico, gente. Quando o profeta fala para o... Como foi lá na Bíblia, gente? O profeta fala para o rei Ezequias. O profeta Isaías fala para o rei Ezequias. Gente, o YouTube caiu. Esquece o YouTube.
Vocês têm que ficar esperto aqui no Instagram, que o YouTube, eu não sei o que está acontecendo, ele está me sabotando. Ou eu estou me sabotando sem saber. Mas o profeta Isaías, ele fala para o rei Ezequias: olha, você vai morrer. Bota ordem na tua casa que você vai morrer. Olha que coisa interessante. Quando você recebe um aviso, você pode botar ordem na tua casa. E sabe, é um privilégio isso, que nós vivemos para poder formar uma casa, estabelecer um lar. Quantas coisas que você não corrige hoje porque você acha que você vai viver para sempre. Quantas coisas você deixa errada na sua vida porque você acha que vai viver para sempre. Vai convidando a gente aí, pessoal. Então você tem o privilégio de arrumar a casa. Você também tem um outro privilégio, que é bíblico também. Você tem o privilégio de abençoar os filhos. Quando Jacó estava velho para morrer, ele chamou os filhos, falou: vem cá um por um. Né? O próprio Isaac chamou Esaú, chamou Jacó. Aliás, é isso mesmo. E Jacó chamou um por um. E as bênçãos foram tão poderosas que se cumpriram nas tribos. Então, ele pôde, né, fazer tudo. A minha sogra, ela morreu. Tem 5 anos já, amor. Minha sogra morreu. Foi infarto fulminante, caiu, morreu, acabou. O meu sogro morreu logo depois. Coisa de 5, 6 meses depois. O meu sogro, ele foi definhando, saudade da mulher, aquela coisa toda. Só que o meu sogro, ele foi fazendo um monte de coisinha legal, interessante. Ele chamou o meu filho, aí falou assim: comprou um sapato para você, escolhe o sapato aí. Aí depois ele comprou um sofá, deu de presente para a filha. Depois ele falou do jeitinho dele, Ele sabia, ele tinha sentido que o bicho estava pegando. E ele conseguiu abençoar, ele deixou uma marca para os filhos que permitiram. Entende? Então, se você tiver essa chance, é um grande privilégio. Porque às vezes a pessoa está morrendo, irmão, ela entra numa vitimização: eu estou morrendo, vou morrer, também não quero mais falar com ninguém, esqueça o mundo. Você não morreu ainda não, cabeção. Você está vivo, haja como vivo. Está doente? Haja como vivo. Se Deus ainda te deixou vivo mais 50 dias, nesses 50 dias faça a coisa que os vivos fazem. Porque sabe o que acontece? Você vai perder a chance de deixar uma marca positiva, de deixar um legado. Deus ainda está te dando alguns dias. Isso é uma palavra de um profeta, irmão. Palavra muito séria. Então, se você perceber que está na tábua da beirada, ou então você vai lá para aquela pessoa que está doente, conversa com ela, irmão, passa essa live para ela, fala assim: querido, eu sei que é um assunto melindroso, espero que Deus te dê vida, nós estamos orando muito para que Deus te dê vida, estamos orando muito para o milagre, mas nós sabemos que o quadro não é bom. Assiste essa live. Você tem tempo ainda de se despedir, de botar ordem na casa, de abençoar seus filhos, corrigir rotas. O que é corrigir rotas? Quantas coisas você deixou encaminhada para o lugar errado? Se você morrer agora, meu irmão, você deixou encaminhada para o lugar errado. Então você vai conversar com a família, você vai lá no banco, você vai tratar uma situação que você deixou aberta, você bota ordem em tudinho, você corrige as rotas para facilitar a vida dos que vão ficar, né? Deixar uma última ação memorável no mundo, isso é muito importante também. Às vezes, irmão, olha, o Espírito Santo está aqui comigo hoje, né? Geralmente ele está sempre, mas hoje eu estou sentindo uma presença muito forte. E ele está falando comigo enquanto eu falo com vocês. E me veio à mente que Sansão matou muito mais com a sua morte do que com a vida. Sansão nasceu para matar Filisteu e Amália, classe. E ele matou muito mais com sua morte. Então Sansão, no último momento de vida, ele falou assim: quer saber? Eu vou marcar, vou marcar a história. Eu não vou deixar uma história de um cego, de um zombado de Filisteu, que perdeu os cabelos para Jezabel. Eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer, já estou ferrado. Já furaram meu olho, já me arrebentaram todo. Eu sei que eu vou morrer. Só que seguinte, Senhor,
mais uma vez me deu uma chance. Deus deu, ele colocou a mão nas colunas daquele Maracanã gigante lá e acabou com os filisteus em sua morte e fez mais em morte do que em vida. Então você tem que saber disso, ensina isso, viva isso, guarda no coração, porque um dia você vai precisar, porque a não ser que você seja Elias e Enoque, talvez você vai ter que enfrentar a morte. Guarda no coração, porque a morte vem, irmão. Eu peguei Covid, fiquei 15 dias na cama aqui, ó. Tudo bem, tudo tranquilo, não tinha força ali, minha mulher não entrou em um quarto, mas teve um dia que eu falei, ih, deu ruim. Teve um dia que eu pensei, vou morrer. E aí eu fiquei meditando, e se eu morrer? O meu proprietário aqui do apartamento, pessoa linda, maravilhosa, pura luz. Liguei para ele agora dia 15 para pagar o aluguel, cadê ele? Ninguém achou, procurei daqui. Descobri. Um homem saudável, era um senhor, mas saudável, crente, abençoado. Morreu, pegou Covid e morreu. Ele ainda mandou um recado para mim, que eu tinha falado para ele que eu estava com Covid, ele mandou assim, amigo, agora eu que estou com Covid. 4 dias depois morreu. Então, gente, são oportunidades que o Senhor está dando. Oportunidade para se arrepender de pecados. Já pensou? Quantas pessoas morreram e não tiveram tempo de se arrepender de pecado? Agora, quantas pessoas morreram, Deus deu a chance de arrepender de pecado, a pessoa ficou lá com o coração endurecido, igual o faraó, até o último instante. Podendo voltar atrás, podendo chorar, pedir perdão, ter um encontro com Jesus. Né? Então, o que eu estou falando aqui, para quem está chegando aqui atrasado, é o lado bom. Isso aqui eu aprendi com a cultura judaica. O lado bom de uma doença gradativa, que a gente vê o lado ruim. Amanhã eu vou ensinar você a ver o lado bom em tudo, jogar luz sobre as coisas. Amanhã vai ser lindo, gente, vai ser a live mais linda de todas, eu garanto. Mas hoje eu estou ensinando vocês verem o lado bom. Porque a gente fala doença gradativa, Senhor, porque o Senhor não leva logo, Senhor, porque ele está sofrendo. Gente, a leve e momentânea tribulação produz peso de glória. A pessoa vai sofrer 6, 7 meses aqui, mas vai para a eternidade se for um servo de Deus. E Deus não dá fardo maior do que se pode suportar. Entende? Você vai ter a chance de se arrepender dos pecados, de se reconciliar com pessoas queridas. Quem sabe uma pessoa que você não vê há muito tempo. Quem sabe uma pessoa que você brigou, que você ama, mas você brigou e está de birra até hoje. A chance de você dar um beijo, dar um abraço apertado. Eu fui na casa do meu pai, eu não estou podendo ir na casa do meu pai não, porque eu fui proibido. Porque minha mãe e minha irmã disseram que se eu for, eu posso levar Covid. Aí meu irmão foi lá e levou Covid para todo mundo e está internado. É o que eu acredito, né? Porque quando eu cheguei lá, ele estava lá. O Covid eu não estava lá. E meu irmão anda muito pela rua. Mas eu não fui. Lavo minhas mãos. Eu estou proibido de ir lá. Mas teve um dia que Deus mandou eu ir. Eu tive um sonho e Deus falou, vai hoje. Aí eu juntei coragem, botei a máscara, me higienizei todo. Fui lá, fiquei 7 segundos na casa do meu pai. Foi o tempo que eu sentar do lado dele, falar uma palavra, ouvir outra. E eu falei, tira uma foto com ele. Tirei a foto e guardei. Aproveitei. Né? Então, gente, isso daqui é como o judaísmo vê essa questão da morte. Vamos para um outro assunto. A questão dos hábitos, né? Agora vamos falar das práticas, né? Desde a questão da morte, como é que o judeu trata o morto, como é que ele trata, o enlutado se trata, né? Primeira coisa, quando uma pessoa morre, os parentes rasgam suas vestes, né? Eles ou fazem isso no dia da morte, ou eles fazem isso no dia do velório, ou no dia do sepultamento, mas eles rasgam suas vestes. Agora, não é ficar pelado não, gente, porque às vezes, não, vou rasgar as vestes. É assim, porque os pagãos, eles rasgam o corpo. Só que a Bíblia condena a rasgar o corpo. Então eles rasgam. Tem alguns judeus que eles já têm um tecido, eles já pegam um tecido próprio, eles rasgam lenço,
eles rasgam um pedaço da camisa, eles rasgam um pedacinho da roupa, né? Mas eles rasgam um pedaço da saia, então rasgam suas vestes. Por que eles fazem isso? É uma simbologia de que eles estão dizendo: eu estou com meu coração rasgado, estou com meu coração ensanguentado e eu preciso que todos saibam. Eu acho bonito isso. Por quê? Porque tem velório que, irmão, a pessoa faz baixaria no velório, né? A pessoa, ao invés de fazer, porque o ato de rasgar a veste já é mostrar: eu tô sofrendo, gente, aqui ó, eu tô com o coração rasgado. Não precisa se jogar dentro do caixão, não precisa fazer discurso narcisista, não precisa se mostrar que é a última cocada do saquinho. É muito bonito, eles vão lá e rasgaram. Cada um rasgou sua veste, cada um olhou para o outro, com o olho em lágrimas, eles já com elegância estão dizendo um para o outro: está doendo. Eu não preciso fazer um discurso para você para dizer minha dor, porque eu sei da tua dor também. Para que eu vou ter que te contar, chorar na frente de todo mundo para poder escândalo? Eu já fui, eu não gosto muito de ir em velório. Minha esposa diz que eu tenho que ir, né? O pastor tem que ir em velório. E a Bíblia também diz. Eu não gosto por causa dessas coisas, porque eu vejo que sempre tem um que acha que a dor dele é maior do que a dos outros, né? E às vezes você fala: aquele ali não tem nem tanto a ver com a vida do que aquele outro lá que está quietinho ali segurando a onda. Entende? Gente, pessoal que chegou depois, estou vendo muita gente chegando agora. Pelo amor de Deus, essa live daqui a pouco ela vai estar no YouTube como a live 242. E eu sugiro de coração que vocês assistam ela novamente. Essa live aqui é uma das lives mais sérias. Deixa eu até deletar aqui, porque eu comecei a fazer no YouTube e ela caiu. Aí ela fica salva pela metade. Aí o pessoal assiste pela metade e eles pensam que é só aquilo mesmo. Aguenta aí, gente. Eu gosto de fazer tudo certinho. Mas não ficou não. Por enquanto não ficou não. Tudo sob controle. Tudo na graça de Deus. Bom, então tem essa questão de rasgar as vestes. Cuidados com o falecido. Primeiro, o falecido, o corpo da pessoa, de acordo com o judaísmo, estou falando aqui de acordo com o judaísmo, confesso que eu simpatizo com 99% do que eu estou ensinando aqui, nessa live. De acordo com o judaísmo, o falecido não pode ficar sozinho, em momento algum. O corpo ele tem que ficar sempre ali, sempre tem que ter alguém de vigília constante. Por quê? Porque eles acreditam que a alma, durante um dia, pelo menos, alguns acreditam que são 3 dias, ela ainda fica próxima ao corpo, observando o que está acontecendo. Por isso dizem no Novo Testamento que Jesus chegou no 4º dia para ressuscitar Lázaro, para garantir que a alma já tinha ido embora, porque o milagre era maior ainda, né? Mas de qualquer maneira, seja isso uma verdade ou não, nós só vamos saber no dia que nós morrermos, né? Que aí você vai saber se a tua alma ficou vendo ou não. É um ato simbólico de respeito ao morto, dizendo: eu ainda acredito que você ainda está vendo. Eu ainda acredito que Deus te deu a chance de você observar esses últimos momentos do teu sepultamento. Então não se pode abandonar o falecido, né? Segundo, existe um ritual chamado Shomirim ou Shomrim, que significa que sempre tem um especialista, o nome dessa pessoa inclusive é o Shomrim, que ele recita salmos na presença do morto. Existe alguma série de salmos. Na verdade, o judeu ele tem muitas preces prontas, né? Então são salmos, são preces, são orações. Eu não sou muito chegado a essa parte não. Gosto muito mais das orações reveladas, das orações proféticas. Mas o judaísmo tem livros de preces que eles ficam ali rezando aquelas preces, repetindo aquelas preces. Existe também toda uma preparação com o corpo para o enterro. O corpo é preparado. Os judeus, eles são enterrados em cemitérios específicos. Eles não são enterrados em qualquer cemitério. Inclusive existe uma sociedade
uma sociedade mundial chamada Chevra Kadisha. Essa sociedade, ela é uma sociedade especialista em inspecionar e preparar cemitérios e também em inspecionar os cuidados finais do corpo e do enterro do judeu. Então, o judaísmo leva isso tão a sério que eles têm uma sociedade toda que vasculha os cemitérios para ver se o cemitério é um cemitério que está levando a sério as leis judaicas, se não está enterrando pagão, se não está quebrando mitzvahs, quebrando leis, se o corpo está sendo bem tratado, se tem alguém acompanhando o corpo todo o tempo, se não está tendo nenhum tipo de escândalo que contradiz a cultura. Tudo isso direitinho. E existe o tabará. O tabará parece ser nome de comida baiana, né? O tabará é um ritual de lavar o corpo do falecido, né? Agora tem uma coisa muito legal, né? Isso aqui foi uma mitzvah também, foi uma lei criada pelos judeus, que o judeu, olha que coisa linda, gente. O judeu, seja ele rico ou pobre, ele é enterrado em caixões de pinho. Pinho simples, que é uma madeira simples. Porque o que aconteceu? Houve uma época que os ricos eram enterrados em caixões muito caros e os pobres eram jogados de qualquer jeito. E eles perceberam que o judeu não pode ter esse comportamento. Por quê? Porque depois da morte todos nós somos iguais. Então, se depois da morte todos nós somos iguais, que sentido tem eu ter um caixão acolchoado com ar-condicionado e direção hidráulica, e o outro que às vezes era uma pessoa justa, era um sadiquinho, né? Uma pessoa que fazia muito mais do que o rico. Você vê a parábola do rico e do Lázaro, ser enterrado com desonra. Então, como nós não temos como dar caixões de luxo para todos os pobres, dá-se caixões pobres para todos os ricos. E uma outra coisa, olha, isso aqui também é muito importante. Muita coisa que eu estou falando aqui já está contradizendo a nossa cultura, por isso que eu queria ensinar isso para vocês. Não é aconselhável que se veja, que se observe o corpo do judeu após a morte. Por quê? Porque a memória que deve permanecer na mente é a memória da pessoa ainda viva. Então, isso não é uma mitzvah, isso aqui não é uma lei, mas é um conselho muito, muito respeitado, que é, eu prefiro não ver o rosto, prefiro não ver o corpo, eu prefiro guardar no meu coração a última lembrança viva que eu tive dessa pessoa, né? Bom, entrando em mais um outro assunto aqui. A religião judaica fornece, agora sim, eu vou repetir o que eu falei na última live, né, que já tem um tempo, e vou acrescentar algo no final, e nós vamos fazer uma oração aqui. A religião judaica fornece uma abordagem lindamente estruturada para o luto. Lembra que no início dessa live eu falei como a psicologia vê o luto com 5 estágios. O judaísmo, em sua experiência milenar, coincidentemente, entre aspas, antecipou o que hoje é considerado praticamente uma doutrina da psicologia. Então, o judaísmo, ele criou uma forma de você vencer o luto gradativamente, ou seja, uma libertação gradual do luto, através de 5, deixa eu conferir se são 5 mesmo, exatamente, através de 5 estágios. Se você passar por esses 5 estágios do luto judeu, da maneira que se ensina, obrigatoriamente em 12 meses você terá vencido o luto. Entenda uma coisa, não é esperado que uma pessoa viva mais de 12 meses de luto. Ah, apóstolo, mas 12 meses eu morei com meu marido 70 anos, como é que eu vou esquecer? Não, você não vai esquecer. Mas o luto, ele tem que durar 12 meses. E tem uma estratégia judaica para que o luto dure 12 meses. Quais são? São os 5 estágios de luto. Primeiro estágio do luto chama-se aninut.
Aninuta é o primeiro dia. O que é o primeiro dia, gente? O primeiro dia é o período entre a morte e o enterro. Esse período é um período complicado, né? Aquele período que a gente fica andando para lá e para cá aqui nessa cultura nossa, correndo para plano de saúde, tentando achar vaga em cemitério. Mas enfim, esse é o dia 1, day 1, né? O período entre a morte e o enterro, quando o desespero é mais intenso. Durante esse tempo, não apenas as amenidades sociais, como até as exigências religiosas positivas foram canceladas em reconhecimento ao estado do espírito do enlutado. Então, se você perdeu um ente querido, se você é um judeu, você perdeu um ente querido hoje, se tiver uma festa, a igreja vai comemorar o Yom Kippur, vai comemorar o Shabat, vai comemorar, não importa qual for a festa, irmão. Nesse dia, a sinagoga cancela a festividade em respeito ao enlutado. Porque o enlutado, ele precisa de que todos aqueles que congregam com ele, que estão ao redor dele, muito bem, a Lauren está dizendo, o Espírito Santo está preparando corações. Quem tem ouvidos, ouça. Assim, então esse é o ano inútil, é o primeiro dia. Agora, do segundo ao quarto dia, que é o dia 2, dia 3 e dia 4. Do segundo ao quarto dia, é uma segunda fase, o segundo estágio, chamado estágio do lamento. Como funciona? Do segundo ao quarto dia, após o funeral, são dias devotados ao choro e à lamentação. Durante esse tempo, o enlutado recebe visita, mas nem sequer responde os cumprimentos. Ele permanece em sua casa, exceto sob circunstâncias especiais. Já vou concluir a frase, mas você já entendeu aqui que nesses 3 dias após o enterro, o enlutado não sai de casa. E tem uma coisa muito legal: a pessoa tem liberdade para visitá-lo. Não se aconselha que se visite nessa fase, mas as pessoas têm liberdade para visitá-lo. E aí a pessoa chega, meu sentimento. O enlutado não responde nada, ele só fica quieto. Porque senão a gente acaba sendo hipócrita. Não, você é obrigado por educação a ter que responder uma coisa. Você está doendo, você está morrendo ali, né? A família do enlutado, o filho, a esposa, o marido. Então, não tem conversa, não precisa responder, não é considerado uma falta de educação. Pelo contrário, é uma cultura. E o enlutado não pode sair de casa, exceto em ocasiões especiais, em circunstâncias especiais, sei lá, uma enfermidade, um incêndio, sei lá. É um tempo em que se desencoraja visitas ao enlutado, pois é cedo demais para consolar quando a ferida está muito fresca. É aquilo que eu falei no início da live, gente. Tá dizendo aí alguém, a Geina, né? Eu estava evitando assistir essa live por causa do assunto, mas esse assunto é libertador, minha filha. Então, às vezes a gente quer trazer para a pessoa uma mensagem de esperança no segundo dia, no terceiro dia. É difícil, porque a pessoa está na negação ainda, está com a dor ainda, está muito difícil. Então você chega meus sentimentos, vai dar tudo certo, estou contigo aqui. Daí que você está comigo aqui, cara, não é você que eu queria que estivesse comigo aqui. Então, o enlutado não fala e vocês também não esperem respostas. Aí entra no principal aqui, não que os outros sejam menos importantes, mas esse aqui é o mais ensinado, que é o Shivá. É o terceiro estágio. Agora entenda uma coisa: o Shivá, ele começa a contar no primeiro dia e termina no 7º dia. Então veja bem, o dia 1 ele é o Aninut, o dia 2, 3, 4 é o lamento. Mas ao mesmo tempo, aqui está acontecendo Shivá, 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 Shivá. Desde o primeiro dia acontece o Shivá. O que é o Shivá? O Shivá é um banquinho onde o enlutado senta e ele fica durante 7 dias sentado ali. Por que ele fica ali? Em primeiro lugar, para quando as visitas chegarem, já saber onde encontrar. Já chegou, já saiu, já chegou a sair. É um dos motivos. Então o Shivá geralmente ele começa no primeiro dia, vai até o 7º dia,
após o enterro. E nesse período, principalmente do quarto dia em diante, o enlutado já começa a se sentir um pouquinho mais apto a falar sobre a perda, aceitar consolos de amigos, de vizinhos. Mas tem algumas características no Shivá. Em primeiro lugar, ele não... Shivá significa 7, tá bom? Ele não sai de casa nesses 7 dias. Segundo, ele fica nesse banquinho, evita botar roupas especiais, fica mal arrumado mesmo, e de chinelo. Tem algumas outras coisas que eu não vou falar aqui para não complicar vocês, mas no final dos 7 dias, então, quando acaba esses 7 dias, tô vendo alguém aqui, minha tia de 80 anos morreu hoje de Covid e eu estou aqui aprendendo os códigos do luto. Muito bem, Fernando, é isso aí. Meus sentimentos para você e para todos vocês e para todos nós, né? Mas quando termina o Shivá, os 7 dias se contaram desde do enterro, o enlutado agora ele sai da sua casa, ele dá uma volta no quarteirão. O que ele está fazendo isso? Ele está dando um recado para ele mesmo e para o universo, dizendo: eu já estou me declarando apto a começar a enfrentar a vida novamente. 7 dias. Tudo no judaísmo tem número. Então, é nesse 7º dia que ele reconhece a necessidade de se reintegrar com o mundo, com a sociedade. Gradativamente a vida começa a se normalizar. Outra coisa que acontece é o seguinte: o sábado, o Shabat judaico, que é um culto, né? O Shabat termina com um culto no sábado à noite. O Shabat, ele é mais sagrado do que o luto. Então, se a pessoa tiver, mesmo se ela tiver no Shivá, ela tem que ir no Shabat. Ah, poxa, o Shabat deu no meio do meu Shivá. Não importa. Aí, nesse caso, o enlutado tem que ir na sinagoga, porque o Shabat, ele é sagradíssimo, mais sagrado do que o luto. Nesse período, ao visitar o enlutado, nós devemos encaminhar conversas falando sobre qualidades do falecido, né? Reflexões, né, sobre qualidades do falecido. Devem ser recordados aspectos positivos do caráter do falecido. E ao deixar a casa do enlutado, quando você vai visitar o enlutado, quando você vai embora, você tem que dizer assim: que o Todo-Poderoso lhe dê conforto entre todos os enlutados de Sião e de Jerusalém. Essa é a frase. Que o Todo-Poderoso lhe dê conforto entre todos os enlutados de Sião e de Jerusalém. Você está invocando Deus aqui. Quarto, nós vamos para o quarto e o quinto, né? Quarto estágio é o Sheloshim. O Sheloshim agora ele começa do 8º dia ao 30º dia. Vocês estão fazendo a matemática aí então, né? Acabou o Shivá, 7º dia. No 8º dia começa um novo ciclo do luto, que é o Sheloshim. O enlutado agora, do 8º ao 30º dia, no primeiro mês, o enlutado é encorajado a sair de casa. Antes disso, você não pode encorajar ele a sair de casa. Ele é encorajado aos poucos a retornar ao seu convívio social, sempre reconhecendo que ainda não passou o tempo suficiente para assumir relações sociais plenas. Ou seja, a pessoa vai, mas ela vai com aquela carinha de jururu. Às vezes ela ri, vê uma criancinha passando na rua, ela dá um sorrisinho, brinca, daqui a pouco chora de novo. Mas ela já está num período de começar a, como diz a pastora Carlinha aí, a ficha cair. Então, do 8º ao 30º dia é um tempo para começar a trabalhar essa ressocialização externa. Nesse período, o corte de cabelo ainda é proibido para os homens enlutados. Não se corta cabelo. Bom, agora, o 5º estágio, ele começa, é um estágio de 11 meses. Ele começa no 30º dia do Sheloshim, ou no final do Sheloshim, no 30º dia após a morte, e ele vai durar até
completar mais 11 meses, o que dará o total de 1 ano de luto. O que acontece do 30º dia até o final do ano? Após o 30º dia, as coisas começam a retornar ao normal. Rotina, trabalho, negócios, ainda há dor. Por isso, naturalmente, diversões se mantêm reduzidas. Bom, lembrando aquilo que eu falei ainda há pouco. Não se espera que uma pessoa, daqui a pouco eu vou repetir isso de novo, não se espera que uma pessoa continue de luto depois de 12 meses. Por isso tem toda essa gradatividade. E essa gradatividade funciona. De repente, se você perder um ente querido agora, você pode pensar, não é possível, não vai funcionar. É muito pouco tempo. Porque tem gente que quer ficar de luto a vida toda, gente. Tem gente que ama o luto. Não pode. Saudade é saudade. É difícil falar. De repente você aí que perdeu um ente querido está lembrando, lembranças acontecem. Por isso até hoje, quando eu estava preparando aqui esse estudo, eu estava pensando que o dia de finados, embora seja uma festa católica, tem o seu valor. Tem o seu valor porque é um dia que você escolheu para você fazer memória dos que foram. Deve ter alguma festa judaica exclusiva para isso, não me lembro agora. Não lembro, talvez eu já tenha estudado isso. Mas não tem problema você de vez em quando lembrar, chorar um pouquinho, lembrar também rindo. Porque às vezes a lembrança traz sorriso. Eu, por exemplo, quando eu lembro da minha sogra, eu gosto de rir. Minha sogra, meu irmão, aprontava. E a gente morre de rir dela, das brincadeirinhas que ela fazia, das gracinhas dela, né? Traz alegria. Então existem lembranças que vão trazer tristeza, saudade, outras vão trazer alegria. Partiu, terminamos aqui então a questão do luto, né? Voltando, visitando a sepultura. A gente vê isso muito nos filmes, né? Eu quero ensinar isso para vocês aqui. A gente vê isso muito no filme, nos filmes americanos. Olha como é que é, né? A cultura americana. É muito comum na cultura americana a pessoa ir lá visitar de ano em ano a lápide do pai que morreu, da mãe, do filho. A pessoa às vezes até conversa com a lápide. Vocês já viram isso? Aqui no Brasil é difícil, porque a corrupção é tanta que eles enterram no dia e desenterram no outro para poder enterrar de novo, gente. Misericórdia, nós temos que orar por isso. E se você tiver uma condição financeira, procure um cemitério de qualidade. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem o Jardim da Saudade. Aí você compra um jazigo perpétuo, né? Você vai poder conferir os ossos do seu ente querido. Porque se deixar esse negócio de cova rasa, meu irmão, é covardia mesmo. Eles enterram no dia e jogam fora no outro. E é misericórdia, né? Só Deus que tem misericórdia. O enterro na cultura que a gente vive é uma covardia. Eu lembro que no enterro do meu sogro, a minha esposa, graças a Deus, não percebeu isso. Eu falo pra ela, ela devia estar tão atordoada que não percebeu. Foi numa gaveta, né, que botaram, e o cara lá do cemitério, ele empurrou o caixão para dentro da gaveta. Aí ele veio com uma placa de concreto, empurrou com raiva, assim, veio com uma colher de pedreiro, fez assim, e se jogou para dentro da Kombi, acelerou a Kombi e saiu correndo com uma raiva. Eu falei, gente, só pode ser o demônio. Tudo bem que ele está acostumado a fazer um velório atrás de outro, mas quando se perde o respeito pelo ser humano, quando se perde o respeito pela humanidade, né? Então vamos lá. Visitar a sepultura, visitar a lápide. O que o judeu pensa sobre isso? Antes disso eu vou responder a pergunta da Geina aqui sobre o cremação. Cremação é uma discussão, gente, no judaísmo, tá bom? É uma discussão. Alguns são a favor, outros não. Eu penso que nós temos que ser equilibrados, porque, por exemplo, quantos judeus foram queimados vivos no Holocausto? E eles perderam a eternidade por isso? Eles perderam a dignidade por isso? Começou a ligação de novo aqui.
Quantas pessoas morreram numa explosão do avião, num carro que pegou fogo? Isso é uma cremação, né? O argumento deles é: do pó veio, do pó voltará. Uma cremação nada mais é do que isso. O problema é que as pessoas querem cremar e jogar no mar, né? Se eu for cremado, né, se por acaso você me cremar, Raíssa, que eu vou morrer antes de você, porque eu não aceito que você morra de mim não, tá? Você vai viver muito. E eu vou morrer, eu vou viver até os 144, né? Aí você pode viver até os 150, 160 se quiser. Então se eu for cremado, eu acho até legal, tem seu valor, e só peço que jogue meu pó ao invés de botar na prateleira dentro de casa e ficar fazendo igual outras religiões fazem, né? Me engana, me enrola, me leva, me engana, me enrola, me leva, me engana, fazendo me engana, me enrola, me leva pro cremado. Joga na terra. Aí do pó veio, para o pó voltará. Pronto, sem problema. Vou voltar para minha matriz. Legal? Mas então, por que visitar a sepultura se a pessoa já não está lá mais? Primeiro, de acordo com a mentalidade judaica, é um sinal de respeito. Alguns acreditam que as almas ficam atentas a estas visitas e se sentem gratificadas. Eu não acredito muito nisso não. Eu acredito que a pessoa já saiu dali já há muito tempo, mas eu acho um ato profético, é um sinal de respeito que eu faria com muita alegria se tivéssemos essa cultura no Brasil, porque vale muito mais para mim que estou visitando do que para aquela pessoa que ali está, né? É bonito assim você poder botar para fora alguma coisa que está dentro de você. É quase uma terapia, gente. É quase como falar com um psiquiatra, psicólogo. Você falar: poxa, meu irmão, minha irmã, meu tio, meu pai, desculpa aquela situação, olha, você faz falta. Outro dia eu estava pensando sobre aquilo que você falou. Você está falando sozinho, mas está falando com alguém. Eu penso assim, né? As visitas que vão até a lápide mantêm uma relação de amor e expressam aquilo que não se pôde dizer diretamente. A lápide é colocada 1 ano após o funeral. Olha só que coisa. A lápide, gente, onde escreve aquelas frases bonitas, ela não é colocada no dia do funeral, não. É 1 ano após. Em Israel eles colocam bem antes, mas em outros países é 1 ano. Há uma cerimônia exclusiva para isso, chamada Descoberta da Metzevah. Estou olhando aqui o comentário de vocês. E aí sim, na lápide escreve-se elogios que representam a essência do falecido. Inclusive, quando eu faço dinâmicas de coaching e de mudança de mentalidade, eu sempre pergunto: o que será que escreveriam na sua lápide, né? Ah, ela foi uma guerreira, tadinha. Ele foi um sofredor, ainda bem que descansou. Será que é isso que vão escrever? Será que no seu velório vão 7 pessoas? 8? E das 8, 5 foram só por educação, que eram da família? Ou será que o seu velório vai ser com 300 pessoas, 500, 1000, pela relevância que você teve nessa vida? Será que a tua lápide vai estar escrito coitadinho, sofredor? Ou vai estar escrito: ele venceu, ele conquistou, ele deixou um legado, ele derrubou todos os filisteus no seu último instante de vida? Entende? A outra coisa que acontece é que sempre quando alguém visita uma lápide de um judeu, deixa uma pedra em cima da lápide. Por quê? Porque a pedra, além de ser um dos objetos mais respeitados, porque ela representa a durabilidade, ela também representa que a alma ela vai durar para sempre. Para nós chamamos de o espírito, né? Nós evangélicos. Eu estou terminando, né? Então, muitos judeus, essa é uma parte ruim, né? Que eu quero que vocês deletem isso aí. Só estou dizendo para que saibam. Muitos judeus acreditam na doutrina da reencarnação. Há uma discussão entre eles sobre isso. Nós, evangélicos cristãos, inclusive nós apostólicos, somos extremamente contra essa ideia. Bom, e para finalizar, só reformando, refalando, o luto precisa ter um prazo de validade.
Após o período de 12 meses, não se espera que a pessoa continue com luto. São aceitas manifestações raras de mini luto após 12 meses. No caso de pequenas lembranças, aniversário, aí é natural, né? Chegou o aniversário do seu ente querido, você lembra, então são mini lutos, isso é aceito. Momento que você fala, pois toda vez que trovejava, né, essa pessoa fazia não sei o que, aí vai aquele mini luto durante um tempozinho, tá? E esse, para finalizar, esse período de 12 meses aqui que eu ensinei para vocês hoje, é um processo de luto gradual, magnificamente concebido, onde o judaísmo ergue o enlutado da tristeza e desespero para a retomada e equilíbrio e o retorno à sua vida normal. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Gente, eu vou dar 10 minutos para que vocês façam perguntas dentro desse contexto e também para que eu possa orar. Eu quero orar sobre a vida de vocês, abençoando vocês. Então, quem quiser fazer pergunta, gente, sejam os primeiros aí para que dê tempo de eu orar por todos vocês. Estou de olho aqui nas perguntas, gente. Você que de repente está de luto, você que perdeu alguém, você que é líder, quer orientar pessoas, se alguma coisa que ficou mal explicada, se você tem dificuldade de aplicar a cultura hebraica dentro da igreja, né? Ou talvez você queira deixar um testemunho, um comentário. Se tiver alguém aí precisando deixar um comentário, um testemunho, posso até inclusive deixar entrar na live aqui rapidinho, só não posso demorar, para não ficar muito longo aqui a live, que eu consiga salvar direitinho. Mas tá bom para vocês? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Nossa próxima live, que vai ser a live de, enquanto vocês vão escrevendo aí, se é que vão escrever, a live de amanhã vai ser o tema, deixa eu lembrar como é que eu botei aqui, mas vai ser magnífico, gente. Vai ser magnífico, vai ser magnífico. Você vai descobrir uma chave para você transformar qualquer problema, isso, jogando luz sobre tudo. Você vai aprender a jogar luz sobre a situação, irmão. Chegar numa situação difícil da tua vida, você vai jogar luz, tá? Bom, perguntas aqui. Todos os ensinamentos se iniciaram com a morte de Moisés? Não, nem todos, tem muita coisa, irmão. Inclusive eu vou fazer uma live aqui em breve chamada As Leis Antes da Lei. Deus deu a lei para Moisés, mas tinha lei. Quer ver uma lei que tinha antes da lei? Casamento. Deus falou, deixará o homem, seu pai e sua mãe no Éden. A lei antes da lei. O dízimo, Abraão deu para Melquisedeque, não tinha nem Moisés ainda. Lei antes da lei. Tem um monte de lei antes da lei. Então, são as leis Bnei Noá, né? As leis antes de Noé. E tem muita coisa que o Espírito Santo ensinou antes da lei, das tábuas da lei serem escritas. Glória a Deus. Sobre a cremação. E na volta de Cristo, o mar devolverá os ossos? E aí, minha irmã, o mesmo Deus que faz o osso podre, que já deixou de ser osso, virar pó, ele consegue pegar cada poeirinha do mar e botar de novo no corpo, se ele precisar. O mesmo Deus que fez o homem do pó da terra, o mesmo Deus que disse haja luz ao caos e criou o planeta, isso não é problema para Deus. Essa pergunta é uma pergunta que a gente cria, eu sei que não é o seu caso, mas é uma pergunta muito religiosa, né? Eu sei que não é o seu caso, mas qual a dificuldade para Deus de dar a ordem às centelhas do corpo? Porque na verdade, quando Deus fizer os corpos ressuscitarem, imagina, como é que Deus vai fazer um corpo ressuscitar de sei lá, de 1000 anos atrás, 1500 anos atrás? Isso é quântico, minha irmã, é sobrenatural, não se explica não. Amém? Vamos lá.
Ah, por aqui eu já vi o viúvo pouco tempo depois de casar não esperar nem um ano de viuvez. Isso é uma coisa muito séria também, né? Porque a gente falou sobre o luto durar 12 meses. Tem gente que acaba com o luto em 7 dias, né? Aqui também tinha um pastor, meu irmão, viajava o mundo todo dando testemunho com a mulher dele, que a mulher dele era cega. Ele levava ela para lá e para cá para dar o testemunho. Ficou bons anos com ela. No dia que ela morreu, no dia seguinte ele arrumou uma nordestina lá toda foguenta, casou com ela, já estava no Facebook postando foto. Eu me assustei, eu não posso entrar no lugar dele para dizer que ele está errado, né? De repente, sabe, sei lá, a luta que ele passou com a outra, que ele não via a hora de trocar. Mas eu digo para minha esposa que se Deus me castigar levando ela antes de mim, eu pretendo passar o resto da vida sem nenhuma outra mulher. Esse é meu desejo, né? Porque não, ela está dizendo, vai ser feliz. Eu falei assim, não é questão de ser feliz. Ninguém comete a burrice 2 vezes, né? Peguei ela agora, viu? Isso aqui, meu irmão, é Big Brother. Bom, vamos casar 2 vezes? Amém, gente? Vamos finalizar assim, na unção da alegria? Ou tem mais alguma pergunta? Ela fala, vai ser feliz. Vai ser feliz. Feliz? Te amo, nega. Fala aí. Acabamos? Vou orar por vocês então. Deixa eu botar um louvor aqui. Louvemos-nos. Espera aí. Deixa eu ver se eu boto um louvor abençoado aqui. Vamos orar, gente. Você que está passando por um momento de luto, você que tem passado por um momento difícil na sua vida, você que perdeu um ente querido, você que tem algum ente querido que está em estado difícil, como eu, vamos orar, né? Entregar nossa vida na mão do Senhor. A live vai ficar salva. Daqui a 20 minutinhos você vai encontrar ela no nosso canal do YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. Digno desta canção, só tu és. Digno do meu louvor, só tu és. Digno da minha vida, tu és. Oh, eu sou teu. Oh, Santo Deus. Nesse momento, levante suas mãos para o céu, entregue tua vida para Ele, entregue teu destino para Ele. Diga, Senhor, eu confio no Senhor. Repita comigo, Senhor, a morte é apenas uma passagem. E nós somos aqueles que vão ajudar as pessoas nessa passagem. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar pelos enlutados, por aqueles que estão no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, aqueles que já passaram de um ano e continuam acorrentados na dor. Eu oro por aqueles que estão com um parente doente, enfermo, entubado. Eu oro também por aqueles que estão doentes, ó Pai, que receberam a primeira parte da ministração, onde Deus disse que está dando uma chance para que eles coloquem ordem na casa. Dê para eles tempo suficiente, atitude, sabedoria, Pai. E faça-nos entender que a morte, Pai, ela é apenas uma passagem para um novo destino, para um novo caminho, porque nós cremos no Senhor e encontraremos do outro lado algo melhor para nos esperar. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo, Pai, ensina-nos a lidar, Pai, com a vida e com a morte. Ensina-nos a lidar, Pai.
nós entregamos a nossa vida a Ti e declaramos que Tu és o Senhor e Salvador da nossa vida. Você que ainda não entregou a vida para Jesus, esse é o momento. Diga: Senhor Jesus, Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Tu és o Rei da minha vida e eu quero morar contigo no céu. Eu declaro cura sobre aquele que está enfermo. Eu declaro cura pela misericórdia do Senhor. Que a vontade do Senhor prevaleça. Mas eu abençoo você em nome de Yeshua. Amém. Amém, meus lindos. Glória a Deus. Então é isso aí. Amanhã nós vamos estar com uma live aqui sobre lançando luz sobre o problema, né? Você vai ver coisa boa por trás de tudo e você vai descobrir o que Jesus quis dizer quando Ele falou que nós somos luz. Gente, uma das lives mais emocionantes de todas vai ser amanhã às 19 horas. E eu queria muito pedir que vocês ajudassem a divulgar esse trabalho nosso, né? A audiência aumentar. Às vezes eu estou aqui, eu recebo o tempo todo. Quando o nosso amigo Judá Bertelli entra, pessoal, mais de 20 pessoas mandam para mim: Judá entrou, convitezinho no Instagram. Os outros também. Então façam a mesma coisa conosco, ajuda a divulgar. Olha, uma live como essa, com 30 pessoas aqui, podia estar com 300. É claro que depois no YouTube ela vai alcançar muito mais gente. Mas vocês são o selo do meu apostolado. Vocês são o selo do meu apostolado. E Jesus, ele só conseguiu mudar o universo porque ele tinha 12 que fizeram a parte deles. Eu estou orando para preparar 12 discípulos, dentre vocês que estão nos acompanhando nos grupos, né? Aqui também nas lives. 12 discípulos homem e 12 para minha esposa cuidar. Mas não é só para ficar dizendo que é 12 não é G12 nem M12 não. É 12 guerreiros, irmãos, que cada um vai ter um papel. Um vai trabalhar com marketing, outro vai fazer intercessão, vai ser torre de intercessão. O outro vai trabalhar com evangelismo digital. E vai ser uma coisa de louco, irmão. Vai ser uma bênção. Amém? Nossa igreja online está crescendo. Culto de sábado, nosso Shabat foi maravilhoso. E só estamos começando. Tá? Vamos finalizar aqui com a cena da nossa mesinha profética, ó. Tá do outro lado aqui, ó. Tá com a lâmpada acesa, não dá pra ver direito, ó, mas tá aí, ó. Nossa mesinha profética. Tudo bonitinho, tudo fala. Que o Senhor abençoe vocês. Até amanhã. Quem quiser falar comigo no WhatsApp, estou sempre disponível. Quem não é acessível não é merecido. Shalom, shalom, tchau, tchau.